Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós estamos na semana sobre as dores da vida. Não é fácil lidar com elas, mas é possível não ser vencido, não ser vencida pelas dores que essa vida nos oferece. Vai compartilhando pelo menos com 7, 8, 9, 10 pessoas que precisam escutar a live de hoje. A aula de hoje está muito especial. Nós vamos falar sobre as dores que transformam o nosso destino. Nem toda dor veio para te derrubar, não. Nem toda dor veio para te colocar na cama e te fazer sofrer, não. Tem muitas que são permissões divinas para transformar o nosso futuro. Vai colocando aqui de qual cidade você está falando. Eu amo saber de qual é a sua cidade, qual horário você está assistindo essa live. E não deixa de dar um like nesse vídeo. Nossa equipe está todas as manhãs às 7h57 da manhã, de segunda a sexta, aqui no Café com Destino. Te entra online às 7h57. E lembrando que em breve vamos ter mais programas diários. A gente quer trabalhar, quer realmente levar mais conhecimento para vocês, tá bom? Ó, para você que está compartilhando, manda nos grupos de WhatsApp, faz o print, posta no seu Instagram. É bom vocês divulgarem que já começou mais uma aula do Café com Destino. Vou botar aqui com quem você está assistindo essa aula. Muitas mães assistem com os filhos. Ó, minha equipe está me lembrando o seguinte, que é muito importante, é verdade. A gente recebe muitas mensagens. Muitas mães assistem Café com Destino, pelo menos com os filhos. Desde bebezinhos até os filhos mais já crescidinhos. Parabéns! Você está fazendo o que pouca gente faz. Instruindo seus filhos no caminho que devem andar. E quando eles forem velhos, não vão se desviar desse caminho que você ensinou. Parabéns! Gente, papel e caneta na mão para a gente começar mais uma aula do Café com Destino. Existem dores que dão futuro, que dão destino para a gente, né? Você imagina se eu não tivesse passado pela dor da quebra financeira lá em 2014, eu não teria hoje uma história para contar, eu não teria superação, eu não teria aprendido as coisas que eu aprendi no meio daquela dor terrível. Imagina você sem algumas dores que você passou lá atrás, mas hoje você reconhece que foi essa dor que te ensinou o que você sabe fazer, e é isso que você sabe fazer que te dá recurso financeiro, que te dá projeção, que te dá sentido de vida. Existem dores que vieram para fortalecer o nosso destino. É que na hora que a gente está passando por essa dor, a gente não admite. Na hora que a gente está passando por essa dor, a gente não quer entender. Mas as dores, elas são patentes de autoridade. Dores vencidas são patentes de autoridade. Então, vamos lembrar algumas pessoas na Bíblia, homens e mulheres, que passaram por dores profundas e por causa disso seu futuro foi transformado para melhor, seu destino foi mudado. Nós temos vários. Vamos começar por Ruth. Qual foi a dor de Ruth, Wesley? Você que é um profundo conhecedor das histórias milenares. Perdeu o marido. Hã? Perdeu o marido. Uhum. Ela perdeu o marido. Só que perder o marido naquela época não é que nem perder o marido hoje. Naquela época a viúva, ela não tinha sustento algum. Pior, ela não só perdeu o marido, ela não tinha filhos ainda. Então ela não tinha quem sustentasse, ela não tinha esperança. Ruth ficou desesperançada quando seu marido morre. Mas essa dor, que é uma dor terrível, a dor de perder alguém próximo, alguém querido, levou ela para um outro destino. Porque como ela quis ficar perto da sua ex-sogra, Noemi, eles moravam num país chamado Moabe, e a sua ex-sogra Noemi decide voltar para o país de origem dela, que era Israel. Então, por causa da morte do marido, só por causa disso, por causa da morte do marido que roubou a esperança dela, que deixou ela sem sustento, elas vão para Israel buscar ajuda para se sustentar. O que ela não sabia, Wesley, é que lá ela ia conhecer o homem mais rico, mais importante e muito temente a Deus de toda aquela região que se chamava Boaz. O que ela também não sabia é que além de ela casar com Boaz e recomeçar a vida, ela ia ter um filho chamado Obed. E Obed
vai se transformar no pai de Jessé. E Jessé é o pai do rei Davi. Ou seja, porque Ruth perdeu um marido, deve ter sofrido, chorado, ficado com raiva de Deus. Ela ganhou um futuro que nem nos melhores sonhos dela ela conseguiu imaginar. Nem toda dor é para te destruir. Existem dores que vêm para te dar um destino. Pensa comigo na dor de José quando foi vendido pelos próprios irmãos. O próprio sangue. Quem deveria proteger? Quem deveria guardar? Quem deveria preservar? Foram justamente os que traíram, os que apunhalaram pelas costas. Essa dor de ser traído pela própria família de José deve ter sido uma dor violentamente dolorida. Mas só que foi essa dor que tira ele de um lugar para o outro, tira ele da terra dos hebreus para o Egito. Repara que em quase todas as histórias de dor que dão destino na Bíblia, vai acontecer uma mudança geográfica. Porque existem dores que são tão insuportáveis que você não consegue ficar mais no mesmo lugar. Então, o que parecia vergonha, eu vou ter que sair desse lugar porque eu não estou aguentando pagar o aluguel, vou ter que sair daqui porque está todo mundo me perseguindo, porque minha família não me quer mais aqui. O que parecia uma vergonha, na verdade, vira a zona de expulsão. É quando Deus te pega e te expulsa daquele lugar que você não queria sair naturalmente e te leva para o lugar onde você deveria estar, para poder receber o futuro de paz e prosperidade que você merece. É difícil de entender isso que eu estou falando quando você está no meio da dor. É muito difícil de entender isso quando você está no meio do sofrimento. Realmente não dá para entender. Realmente é confuso. Mas você precisa colocar em mente que quando você passa por uma dor e a tem como um professor e não como um algoz, você tem mais chance de ditar o seu destino. Vou repetir. Quando você está passando por uma dor e a tem como professor e não como um algoz, você tem mais chance de ditar o seu destino, porque a dor como professor acaba escrevendo os próximos anos. A dor como algoz só coloca a gente na cama do sofrimento. Então nós vamos ver aqui a história de Ruth, a história de José do Egito, a história de Moisés, que é deixado pelos pais aos 3 mesinhos de idade, vai crescer como filho adotivo da filha de Faraó. Aos 40 anos de idade ele tem que fugir do Egito porque matou um homem e todo mundo começou a comentar que ele matou esse homem. Então ele foge como um criminoso para a terra de Midian, fica 40 anos em Midian trabalhando para o sogro. E só aos 80 anos começa o seu ministério. Aliás, eu tenho uma mensagem minha no YouTube que eu queria muito que você assistisse, que eu preguei na conferência de destino desse ano, que é A Sua Vida é o Seu Ministério. É o nome da mensagem. A Sua Vida é o Seu Ministério. Nessa mensagem, nessa pregação, eu te provo que a sua vida só começa mesmo, a relevância da sua vida, começa quando o seu ministério começa. E nessa pregação da Conferência de Junho de 2023, eu dei vários exemplos bíblicos que vão te ajudar muito. Só assistir aqui no nosso canal. O nome da mensagem é A Sua Vida é o Seu Ministério, tá bom? Agora, para pensar na história de Davi. Passou por dores seríssimas também, mas cada dor que Davi passou, desde a implicância dos seus irmãos até a perseguição do rei Saul contra a vida dele, todas as dores foram para fazê-lo crescer. Foi para dar um destino a Davi. Inclusive, Davi, não diferentemente de José e de Ruth, tem que mudar a geografia por causa da dor. É ou não é, Wesley? Quando ele começa a ser perseguido por Saul, ele vai ser expulso de Israel e vai morar na terra dos filisteus. Gente, é muito sério como geografia tem a ver com destino. E como dor determina geografia. Nós estamos vendo, o que a gente aprende é que a maioria das nossas dores acaba tendo um propósito. Nem toda dor tem, porque eu bati com um dedão, você só estava distraído, né? Não vai ficar colocando, isso aqui foi o propósito divino, bater com esse dedão. Mas existem dores que Deus permite com um propósito, para te levar para algum lugar, para te ensinar alguma coisa, para destravar algum futuro na tua vida. O que eu quero que você coloque nos comentários agora? Qual foi a dor que você passou, você que está me assistindo, meu aluno, minha aluna, qual foi a dor que você passou na vida que parecia que ia te sufocar, te matar, e hoje você vê que foi uma das melhores coisas que aconteceu na sua vida? Conta aqui para mim qual foi essa dor. Foi o quê? A dor de uma separação que você não queria? A dor da perda de alguém? A dor de ser mandado embora? Eu vou te dar uma dor.
10 dias antes de eu casar com a Janine, há 18 anos atrás, eu fui mandado embora. Eu estava colocando minha segurança naquele emprego que eu tinha. E quando você coloca sua segurança em algo que não é Deus, você está do lado de Mamon, o Senhor das riquezas. Como é que eu sei que eu estou servindo a Mamon e não a Deus? É quando eu tenho qualquer tipo de confiança ou esperança em algo que não é Deus. Se eu confio mais no meu salário, que meu salário vai cair dia 5, do que na provisão divina, eu acredito mais em Mamon do que em Deus. É basicamente isso. Então minha esperança estava naquele salário, que acontece 10 dias antes. Eu fui mandado embora. Casei desempregado, mas porque casei desempregado e passei por aquela vergonha, eu recebi a motivação que eu precisava para começar meu próprio negócio. Eu falei, nunca mais ninguém vai me mandar embora. Sabe por que ninguém nunca mais ia me mandar embora, Wesley? Porque agora eu ia ser dono do meu próprio negócio, eu decidi isso. Foi tão vergonhoso para mim ser mandado embora 10 dias antes, foi tão ruim, primeiro que eu fui mandado embora, uma mão na frente e outra atrás, não recebi nada, não tinha como pagar o casamento. Então eu falei, a partir de hoje ninguém vai ter autoridade de me mandar embora mais. Como eu faço isso? Vou ter que ser empreendedor, vou ter que ser dono do meu próprio negócio. E comecei aos 24 anos de idade o meu primeiro negócio oficialmente, o meu primeiro CNPJ. Hoje, aos 42, já passei por quebras, já passei por altos e baixos, passei por muitas coisas na vida, mas entendo que a prosperidade não cai do céu. É uma construção, e inclusive dentro dessa construção, lidar com as dores que a vida oferece. Inclusive usar essas dores para dar um destino, para dar um futuro. Vamos relembrar na Bíblia, quem mais, passando por dores, teve um destino transformado para melhor? Vamos lembrar. Quem mais, Wesley? Você que é teólogo. Já. Hã? Já. Olha, é perigoso o que você falou. O problema de você chutar nomes é que é perigoso. Jó já tinha uma vida boa. O destino dele não foi mudado para melhor pelo que ele passou. Porque ele teve, Deus deu para ele em dobro o que ele já tinha. É verdade. Né? E se você parar para pensar, a gente já explicou isso na tese de Jó, na série de Jó que a gente teve aqui. Se Deus falasse assim, ó, vou levar seus 4 filhos, meus 4 filhos, mas te dou 8 depois, eu não ia querer. Se ele me dá a opção, eu não vou querer, porque meus 4 filhos são insubstituíveis. O que adianta eu ter outros 8? Eu quero esses. O que Jó nos ensina não é sobre ressarcimento, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que Jó nos ensina é sobre acreditar em Deus independentemente do que ele faça. É reconhecer sua soberania independentemente da decisão que ele tome. É acreditar no destino que foi escrito pelas mãos dele e saber que ele sim sabe o que é melhor para a gente. Uma coisa eu não tenho dúvida. A vida de Jó parecia boa até a tragédia acontecer, mas a gente não sabe se continuaria boa depois. Deus intervém em situações que parecem boas para nos levar para um lugar que nós estaremos seguros com ele. Cuidado ao julgar as decisões de Deus. Deus não erra. Então tem muitas pessoas na Bíblia, mas Jó, eu entendi o que você quis dizer, né? Mas é que Jó, ele não teve o futuro mudado por causa da dor. Ele entra para a história por causa da dor. Concordo. Jó, apesar de ser o homem mais rico do Oriente na época, ele não entrou na história porque era rico. Apesar de ser um homem temente a Deus, ele não entrou na história porque era temente a Deus. Ele entrou na história por causa da dor. Às vezes a gente não vai entrar para a história por causa das nossas vitórias, mas por causa da nossa superação, da dor que passamos. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era um homem bem-sucedido no mundo secular, né? Fariseu de fariseus, um homem que tinha poder, e numa viagem para Damasco, lá na Síria, ele cai do cavalo. Teve uma dor física, teve uma dor emocional e teve uma dor espiritual, porque Jesus aparece para ele confrontando: Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele fala: quem é você? Ele falou: eu sou Jesus, a quem você tem perseguido. Então, existem dores que parecem vergonhas, parecem perdas, mas na verdade são promoções divinas para te encaixar no lugar onde o teu futuro vai começar a acontecer. O momento da dor é o momento da decisão mais difícil, porque é quando as tuas emoções estão afloradas, é quando você está desesperado, desesperada, e é aqui, no meio desse desespero, que você precisa escutar a voz de Deus para tomar a decisão certa. No meio da dor é quando nós temos a opção de mostrarmos quem somos de verdade.
Porque quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, você não mostra quem é você. Agora, quando você está debaixo da dor, você não só revela quem é você de verdade, você também tem a oportunidade de se sensibilizar à voz de Deus. Porque nada melhor do que para deixar a gente sensível a Deus, do que uma boa dor. Então, nunca, vou te dar um conselho de ouro aqui, anote esse conselho de ouro. Nunca desperdice sua dor. Como assim, Thiago? Nunca desperdice sua dor, aprenda com ela. Tá tendo uma dor? Não desperdice ela não, aprende, anota. Usa ela a teu favor, usa para construir teu destino, usa para ganhar experiência, usa para sensibilizar o teu coração para escutar Deus ainda mais, ainda melhor. Se isso está fazendo sentido para vocês, se você é meu aluno, minha aluna aqui do Café com Destino, coloca agora o emoji do cafezinho aqui embaixo. Eu quero muito ver seu nome, ver seu emoji, né, comentando aqui embaixo que é aluno do Café com Destino e que essa aula está fazendo sentido para você. Olha, só aproveitando enquanto você vai colocando o emoji do cafezinho aí embaixo, que está chegando alguns eventos que talvez você queira participar, talvez chegue a sua hora de participar. Hoje começa mais um Método Destiny, o Método Destiny desse mês a gente está chamando de Super Método Destiny, quase 2.000 alunos estão se reunindo a partir de hoje com a gente, quinta, sexta e sábado, aqui em Alphaville, São Paulo. Acompanha tudo nos meus stories no Instagram hoje, que vai te ajudar muito, ou segue lá, @o Método Destiny, @o Método Destiny. 3 e 4 de novembro tem Método Destiny nos Estados Unidos. Alô, Estados Unidos, se você mora aí em algum estado da grande América, nós vamos estar em Boston, mesmo que você esteja na Califórnia, na Flórida, em Atlanta, não importa, pega o avião, vai para Boston, 3 e 4 de novembro, vai ter o grande Método Destiny lá, e a participação do Flávio Augusto da Silva, um brasileiro bilionário que fez fortuna na América, e além das aulas do Método Destiny, ele vai te ensinar essa parte também. Então vale a pena você estar comigo no Método Destiny de Boston, 3 e 4 de novembro, vou deixar todas as informações aqui. E tem mais agora. Portugal, uma boa notícia. Alô, Europa! Nós estamos chegando com a noite de destino e a primeira vai ser na cidade de Lisboa, em Portugal, lá no Coliseu. O Coliseu é uma grande casa de eventos, nós vamos reunir 4.000 pessoas nessa noite de destino, dia 11 de novembro, um sábado, às 20h30. Vão ser 2 horas de evento. Eu conto com vocês, meus queridos portugueses, angolanos, moçambicanos, brasileiros que moram em Portugal. Nós estaremos juntos 11 de novembro, na noite de destino em Lisboa, tá bom? Ó, ano que vem tem viagem para Egito e Israel. Eu vou pedir para o Erle preparar o vídeo de Egito e Israel para você assistir agora. Nós fazemos essa viagem só uma vez por ano, é uma viagem de treinamento, uma imersão. E dessa vez nós vamos ter várias surpresas, várias novidades. Uma que vamos passar pelo Egito e lá vamos gravar a série José do Egito. Vai ser um especial que eu vou gravar para o YouTube e nós vamos gravar ali próximo às pirâmides do Egito. Então você vai ter um ambiente fantástico e entender a história de José do Egito numa série como você nunca viu. Prepara seu coração. Vamos passear, tirar fotos, conhecer os lugares, vamos nas pirâmides, Museu do Cairo e depois vamos entrar na terra de Israel. Vamos visitar o Monte Sinai e depois vamos entrar na terra de Israel. Lá em Israel, nós além de todos os passeios, vamos ter a imersão em inteligência espiritual. Em cada lugar por onde Jesus passou, por onde os grandes profetas passaram, eu vou parar e dar uma aula para vocês. É uma imersão em espiritualidade. E quando chegarmos em Jerusalém, nós vamos à noite ter a Noite de Destino, com participação do Rony Oliveira e do Marcos Salles no louvor. Vai ser fora do comum que vai acontecer nessa viagem Egito-Israel. Vai ser de 2 a 14 de julho de 2024. Todas as informações estão aqui da agência que está organizando tudo para você estar com a gente, tá bom?
Wesley? Palavra de domingo. Olha, domingo tem mensagem. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem mensagem. Se você não assistiu a última, e a próxima, domingo, 10 horas da manhã, tá entrando mais uma mensagem da Conferência de China, né? É importante a pessoa assistir domingo, 10 horas com a gente. 10 horas da manhã a gente entra ao vivo com a mensagem, né? A mensagem eu preguei na Conferência de China, mas a gente sobe ao vivo e milhares de pessoas ficam escutando ali ao mesmo tempo. É muito importante que você programe para as 10 horas da manhã assistir conosco a mensagem de domingo. E lembre-se que toda terça-feira tem Brunecast aqui no canal do Brunecast no YouTube ou também lá no Spotify, tá bom? Agora eu vou para os comentários, vou acompanhar o seu depoimento, o seu testemunho dessa semana sobre as dores da vida, o que isso está te ajudando até aqui. Não deixe de comentar e amanhã a gente vai voltar às 7h57 da manhã com força total. Última mensagem para você. As dores que você passou até hoje não vieram para te frear, eu declaro. Elas vieram para te promover. Não é o fim, é o início de algo novo na tua vida. Você vai encontrar propósito no meio dessa dor. Paz e prosperidade e até amanhã, às 7h57 da manhã. Nazaré é uma cidade extremamente importante para o que nós vamos estudar e viver nessa imersão aqui em Israel. De uma coisa eu tenho certeza, ninguém veio do Brasil para cá nessa viagem por acaso. Deus tem um propósito nessa viagem.